o Platão, ele, como eu já disse para vocês, ele nasce ali em 427, ao longo da infância e juventude, ele está ali no meio da Guerra do Peloponeso, vê o governo dos 30 tiranos durar um pouco, né? É um governo assim que dura do final da Guerra do Peloponeso, dura um pouquinho, já cai de novo. Aí os democratas, que depois, aqueles que são os defensores da democracia, mas que operaram ali num sistema de democracia completamente pervertida, tá? São aqueles que se consolidam no poder, que condenam Sócrates à morte, etc. Então, o Platão, quando ele é jovem, ele vê aquela turbulência que é a Guerra do Peloponeso. Quando acaba a Guerra do Peloponeso, ele vê a tirania dos 30, que é um governo oligárquico, é um governo de uns oligarcas. Ele vê, e até tinha um tio envolvido nesse governo que fala, vem participar, e ele não, ele fica longe. Ele profundamente desconfiado da política, e aí essa desconfiança se intensifica quando o governo seguinte, que é o dos democratas, condena Sócrates, que foi seu professor, já era seu professor desde 407, né, à morte. Tá? Então, quando Sócrates morre, o Platão já o acompanhava há 8 anos. Então, vocês imaginem o que é isso. E aí ele vê o Sócrates morrer. E é nesse momento que ele sai de Atenas e conhece os pitagóricos. Tá? Os pitagóricos, quando a gente analisar alguns diálogos em especial, a gente vai entender o que foi esse pensamento, mas muitos de vocês talvez já conhecem, né, o Pitágoras. O Platão, ele foi muito amigo de um filósofo chamado Arquitas de Tarento, que inclusive vai quebrar um galho dele, porque o Platão, quando ele sai de Atenas, e antes dele voltar, ele é convidado pelo Dionísio de Siracusa, que é um rei lá da Sicília, né? Então ele vai para Siracusa, um lugar lindo, maravilhoso. Vocês sabem que tudo que é Itália, naquela época, era Grécia, né? Antes da gente ter a ascensão nem falo do Império Romano, mas mesmo da República, a gente tem ali todo aquele período que é chamado a Itália, é uma região geográfica onde ficam cidades gregas, né? Por isso que quem viaja para a Sicília vê tantos monumentos gregos. Eram cidades gregas, Agrigento, a gente tem Siracusa, e inúmeras cidades gregas. E o Platão ele é convidado pelo Dionísio I para ir até Siracusa. E o Platão, que foi esse jovem formado para integrar a política. E quando ele chega lá, em Siracusa, ele conhece o cunhado do Dionísio I, que é o Dion. Tá? O Dion era um homem também, era um aristocrata também, ali ligado a quem estava no poder em Siracusa. Ele é irmão da mulher do Dionísio I. Eu falo Dionísio I porque depois o filho fica no lugar do pai. Tá? E ele tenta, assim, quando ele conhece o Platão, ele se torna amigo de Platão e depois virá a ser o seu discípulo, tá? Tem uma época, inclusive, que ele é expulso de Siracusa pelo tirano, ali, pelo Dionísio, e vai para a academia. Então, ele a vida toda teve uma estreita relação com o Platão, o Dion. E foi uma personagem importante da política grega. Mas o Platão, embora ele estabeleça esse laço de amizade rapidamente com o Dion, e ele até fala, nossa, você tem todas as virtudes para ser um homem de Estado, né? Ele percebe no Dion tudo que ele não tinha visto em Atenas, né? E tudo que ele não via no tirano, quem era rei mesmo, que era o Dionísio. Mas ele, com a relação com o Dionísio, não dá muito certo, entendeu? Porque o Platão já tinha um certo renome, né, tal, na época, mas aí ele tem que sair meio que correndo de lá. Tá? O Platão tem a experiência política com o Platão, eu tenho que dar alguns detalhes para vocês, para vocês entenderem bem essa questão de algumas dificuldades na leitura da obra. Tá? Inclusive, uma das dificuldades é se a República é, de fato, uma obra séria ou se ela é uma sátira.